Fala galera, boa tarde, tudo bom? Walter Costa mais uma vez aqui com vocês no podcast Condomínios Brasil. Hoje especialíssimo, tá? A gente está aqui no Condo Expert, que é o maior evento condominial de conteúdo técnico, tá? Do Espírito Santo. E, logicamente, vale a pena destacar, um dos maiores do Sudeste também, tá? Então, a gente está aqui no evento seríssimo, que foi organizado por uma empresa que é a maior administradora de condomínios do estado, Grupo Condonal. E é com muita felicidade que eu apresento a vocês os meus convidados, né? Gente, seguinte, aqui tem um ritual, tá? O host nunca apresenta o convidado. Então aqui eu vou jogar para vocês a bola, 30 segundos a 60 aí. Falem quem vocês são. Por exemplo, Sara vai falar quem é a Sara, quando ela escolheu o condomínio, por que condomínio. E também, por favor, Sara, fala um pouquinho sobre o Ceros Bank, que é a maior garantidora, né? Hoje aqui, acredito, do Ceará é a maior, com certeza, de longe, né? Que é a matriz lá de vocês. Isso. E acredito que está bem no caminho, se não for já um das maiores aqui no Espírito Santo, né, Sara? Aproveita aí e toca aí, fala aí. Obrigada, é uma honra estar aqui com ilustres convidados seus, mas também que prazer estar aqui dividindo esse podcast. Eu me chamo Sara, né? Então trabalho com condomínios há 14 anos. Minha família trabalha com condomínios há 30 anos, então nasci vendo condomínio, né, e não tinha como seguir outra carreira, apesar de ser jornalista, mas não tive como seguir outra carreira. Que honra estar aqui, já passei por alguns segmentos, como portaria remota, administração de condomínio, terceirização de mão de obra, elevador e agora garantidora, né, então o Ceros é a maior garantidora a nível Brasil. Hoje já são mais de 12 filiais, mais de 800 clientes atendidos, mais de 1,3 bilhões de taxas condominiais. Muito dinheiro, muita já coisa. Garantidas, né? É um bebê ainda, mas que já entrega muita solução, valoriza muito patrimônio em todo o Brasil. Então vai ser um prazer falar sobre o Ceros, falar sobre Receita Garantida, com ilustres convidados aqui no seu podcast. Top demais, um bebê bem robusto, né? A gente falou de muitos zeros aí, um bebezão, né? É muito dinheiro. Fábio, vamos agora deixar primeiro as damas pra gente, né? Vamos ser cavalheiros. Paula, por favor, quem é a Paula? Por que condomínios? Desde quando? Pode ficar à vontade, qualquer uma das câmeras. Então, meu nome é Paula Cordeiro, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite também, nesse evento lindo, né? Sou síndica profissional, atuando aqui no mercado de Vitória também há 10 anos, não há 10 anos como síndica, né? Entrei nesse mercado como gestora, né, de condomínio, depois trabalhei um período em administradoras e há 5 anos como síndica profissional, atuo especificamente aqui na região de Vitória. E é isso, gente, estamos aqui. Quantos condomínios que tu é síndico, só para saber? Alguns, né? Muita coisa, gente, muita coisa. Deus abençoe essa mulher. É porque tem muitos, né? Muita coisa. Deus abençoe a cabecinha da Paula. Vai pro céu, Paula. Vai pro céu total. Tenho ótimos parceiros que me ajudam nessa caminhada, graças a Deus. Tem que ter, né? E hoje nesse evento estaremos também apresentando um projeto lindíssimo também. Então fiquem até o final para nos acompanhar e conhecer nosso projeto. Perfeito. E por último, não menos importante, pelo contrário, né? Acho que é o que tem mais peso aqui na mesa. Com certeza, é uma grande honra, meu amigo. A gente se conheceu em João Pessoa, na Paraíba. E foi, para mim, eu recordo que foi especialíssimo, porque foi um evento que eu participei ali da organização e o seu nome trouxe muito peso. E eu convidei 34 pessoas, foram 33. Lembra, Sara? Lembro. Foram 30, foi mais de 98% de... Então, assim, primeiramente, te agradecer, porque você engrandeceu esse evento que eu estava organizando. Muito obrigado. Você ganhou um fã naquele dia, naquela noite. Parabéns pela tua humildade. Né? Isso é muito importante. Acredito que um dos meus valores que eu mais gosto, mais sou fã assim, do ser humano, eu que venho da psicologia, é a humildade. Então, meu irmão, muito obrigado por estar presente no meu podcast. Seja muito bem-vindo e é o primeiro de muitos. Obrigado, Walter. Para mim é uma honra receber o convite, estar aqui com vocês. Obrigado também, Sara. Obrigado, Paula, por estar aqui dividindo essa bancada. E para quem não conhece, sou o Fábio Quintanilha, marido da Vanessinha Quintanilha. Juntos a gente tem aí o projeto Síndico de Valor, que nasceu em 2019. Mas em 2016 foi quando eu entrei para esse mercado condominial. E, pasmem, de lá para cá, a gente já passou por mais de 100 cidades, já participamos de mais de 180 eventos, 120 eventos nossos realizados. São mais de 9 mil síndicos que a gente impactou. Hoje o projeto Síndico de Valor, ele entrega para o mercado muito conteúdo para ajudar síndicos a não somente se prepararem tecnicamente para esse grande desafio,
mas também para que o síndico ele tenha uma mentalidade de prosperidade, que ele encontre o sucesso financeiro e profissional nessa carreira, que é uma carreira das mais nobres que existe. Então, a gente vai hoje aqui falar um pouquinho sobre esse mercado e eu me sinto honrado com o convite de estar aqui com vocês. Bacana. Show de bola. Mais uma vez, muito feliz com a presença de todos vocês, tá? Sara, Paula, Fábio. E vamos agora tocar com o assunto que a gente combinou. Gente, seguinte, vamos falar aqui Fogo de no dinheiro. barquinho. Vamos falar aqui. Opa! Teu Fogo no condomínio, ele tem barquinho. inadimplência? Teu condomínio paga, alguém paga taxa de alguém que não paga? É uma dúvida. Vamos deixar no ar. E para falar sobre inadimplência de condomínios, acredito que não tem ninguém melhor hoje aqui nesse evento todo do que a Sara, que é a diretora do Ceros Bank. Como ela bem mesmo falou um pouco dos números, vários zeros. E uma empresa de vários zeros assim não está a passeio. Né? A gente sabe que para chegar na metade desses zeros que já tem os zeros, é muita luta, é muito joelho no chão, é muito suor. Né? E eu admiro muito o seu trabalho, vejo que você está lá todo dia na porrada. E Sara, fala pra gente, por favor. Por exemplo, a gente conversou nos bastidores, a Paula disse, não tem um garantidor em nenhum condomínio meu. Que bom pra ela, tá todo mundo pagando em dias. Esse é o momento. Se tiver com inadimplência, o momento é esse. Já tá com o contrato no bolso. É isso aí. Sarinha, o que é uma garantidora? Qual é a diferença dos Ceros para as demais garantidoras do mercado? Por favor, facilita isso pra Vamos gente. lá, Walter. Além da gente falar de dinheiro, a gente vai falar de valorização de patrimônio, né? Eu acho que é o que todos querem, não só o síndico, o conselheiro, o subsíndico, mas os moradores, todo mundo quer que seu patrimônio seja valorizado e que não entre numa deterioração à medida em que os anos vão passando e que síndicos vão assumindo, porque não é esse o objetivo. Então, quando a gente fala de valorização de patrimônio, envolve dinheiro, envolve recurso. Então, o Ceros, ele viabiliza esse recurso, traz mais tranquilidade para o síndico. E como a gente está aqui no evento falando de condomínios do futuro, a gente sabe que o futuro é a tranquilidade do síndico, é ele parar para gerenciar sem ter que se preocupar com algumas questões que não envolvem a sua gestão. Como, por exemplo, inadimplência. Inadimplência é um problema, atrapalha, né? Mas é uma realidade no nosso país. Então, em qualquer setor, não só condominial. E o síndico, ele sofre, e não porque ele não se preveniu, porque ele não sabe o dia de amanhã. Então, pode ser que um condomínio hoje não seja inadimplente e vire inadimplente amanhã por algum problema particular. E aí, como é que o síndico, ele se prepara para isso? Então, a receita garantida nada mais é do que um produto financeiro que antecipa o recebimento total do condomínio. Então, exemplificando, né? Se o seu condomínio ele tem 100 mil de receita, o Ceros vai creditar um dia após o vencimento, se esse for um dia útil, os 100 mil de receita no seu condomínio, independente da inadimplência que ele apresente. Claro que a gente cobra uma taxa administrativa para isso, Claro. né? E esse é o... a gente não tem como não trabalhar Ninguém é dessa filantropo, forma. né? Exatamente. Mas a maior sacada do negócio é que o síndico sabe que ele vai receber aquele valor. Previsibilidade Sim. financeira. Previsibilidade Segurança, financeira. né, de gestão, Segurança né? Ele de consegue gestão. planejar, né, as manutenções, as obras. Exato. E aí a Paula falou num ponto assim extremamente importante, que é você, sabe aquela previsto realizado da previsão orçamentária, que é o grande calo do síndico? O sonho de todo síndico. Sim, o sonho de todo síndico. Ele conseguir ir para uma assembleia, aprovar a previsão orçamentária e dali ele cumpri-la na íntegra. Então, muitas vezes ele não consegue por falta de recurso, porque ele não consegue identificar aquele condomínio que ele virou inadimplente, mas ele não previu isso na previsão. Porque o condomínio, pessoal, para quem é síndico recém, quem está na função há pouco tempo, ele é um rateio de despesas, então não visa lucro. Apesar de ter ali um CNPJ e ser uma entidade privada, ele não visa lucro. Então, de qualquer forma, um condomínio que atrase vai atrapalhar toda a rotina Vai do furar o condomínio. caixa. E o síndico, ele é o maior assim, prejudicado, além do conselho, além dos moradores. Então, assim, eu acho que o maior benefício é a valorização do patrimônio e o síndico saber que ele vai ter a certeza de receber a receita integral do condomínio no dia correto. Perfeito, acho que você simplificou e essa é a ideia, né? A gente facilita aqui todos os assuntos para leigo, tá? Para que qualquer pessoa que assista o podcast Condomínios Brasil, ele entenda o que é que a gente quer falar. O nosso mantra aqui é o combate à desinformação nos condomínios, né? E por falar nisso, puxando aqui o gancho um pouquinho para a Sara, eu vou puxar primeiro para o Fábio, porque ele já conhece, a Paula já adiantou que não conhecia ainda, né, o produto, e vai ser bom porque ela vai fazer boas perguntas, assim espero. Fábio, na tua visão, a garantidora é um bom caminho, não é um bom caminho? Seja sincero, não é porque a Sara está aqui não, pode ser, abre o seu coração para nós. O que é que você acha? Fábio, O que é que você acha sobre o papel da garantidora no condomínio?
Bom, o que a gente mais fala hoje no Brasil é como que o síndico ele precisa virar uma chave de mentalidade para que ele possa olhar para o condomínio como uma empresa, mesmo que não tenha fins lucrativos. E hoje as empresas, a gente não observa que uma empresa ela não tem mais impressoras, ela aluga, não tem frotas de carro, ela terceiriza. Então, hoje, aquilo que é o capital humano da empresa está voltado para a estratégia. E aquilo que ela pode terceirizar, porque alguém que é especialista vai fazer melhor, ela assim faz. E a gente olha para vários serviços que estão explodindo pelo mercado condominial para auxiliar o síndico nessa gestão, para que ele tenha mais liberdade, qualidade de tempo, para ele tomar decisões mais importantes e não correr atrás daquilo que já existe uma solução mais inteligente. E eu costumo dizer, Walter, que a inadimplência é o começo do fim, não só para o síndico, mas principalmente para os moradores, que tem a ver com aquilo da perca de valorização do patrimônio, a perca de qualidade de vida no ambiente que aquelas famílias juntaram dinheiro para adquirir um imóvel, e o próprio síndico, que ele assumiu um compromisso de fazer uma boa gestão, dele realmente criar case de sucesso, dele permanecer e se manter naquela função, no cargo, mas que a inadimplência acabou com a imagem da gestão dele, fez com que o condomínio desvalorizasse, o valor de aluguel dos imóveis caísse, porque ninguém quer morar num condomínio que não tem dinheiro para pagar uma jardinagem. Ou com as manutenções atrasadas. Exatamente. Né? Então, ou seja, hoje as garantidoras elas trazem uma solução muito eficiente. E a Ceros ela traz não só uma solução eficiente, mas ela traz também todo um histórico. A gente tem que tomar cuidado com as empresas que a gente contrata para saber se essa empresa ela possui uma história no mercado, ela é robusta, ela tem estrutura. Ela é idônea. Então a gente está vendo que realmente a solução é importante para o síndico. Sensacional essa observação. Vou passar para a tua bola, mas gente, olha que observação legal. O cuidado com os fornecedores que a gente bota no nosso condomínio. Porque assim, o condomínio, como a gente já bem disse, é uma empresa. Né? Não é uma empresa que gera lucros, por isso também que os bancos geralmente não disponibilizam empréstimos, e a gente ainda vai chegar aí também pela Sara, porque a Sara, ela trabalha na instituição, ela é diretora de uma instituição que disponibiliza empréstimos, né, Sara, para energia solar, vamos chegar aí também, né? Mas, para além de tudo, acredito que como o Fábio bem disse, um condomínio com a gestão, com as manutenções atrasadas, sem dinheiro no caixa para tocar aquele fluxo, ele vai, realmente, ao começo foi perfeito, ao começo do fim, concordo, gênero, número e grau. E agora eu quero saber, vou passar a bola para nossa jornalista, nossa radialista, doutora Paula. Taca fogo no parquinho, Paula, aproveita. Fogo no parquinho. Bom, como eu já comentei aqui, graças a Deus, sou uma síndica abençoada, não tenho problemas com inadimplência. Eu vou lá, dou na cara da pessoa e falo, vai aqui pagar e pronto. Olá, mulher braba. Mas assim, realmente eu sou privilegiada nesse ponto, né? Mas a gente tem uma dor no mercado, sim, que são para as obras mais robustas, né? Então, eu assumo muitos condomínios que não se prepararam, que não tiveram a mentalidade de fazer um caixa para aquelas manutenções de garantia, por exemplo. E aí, quando chega no período de fazer a garantia, você não tem aquele valor e assim, 400, 500, 600, 1 milhão. E aí, de onde vai tirar? Então, hoje nós temos essa dor, né, no mercado, a gente não tem os bancos, né, comerciais aí tendo esse suporte para os condomínios, né? E aí, quando muito dificilmente a gente consegue um banco, a gente precisa aí que alguns moradores garantam com seus imóveis. Avalista, né? Então é uma coisa meio constrangedora, não tem como nem levar uma proposta dessa para uma assembleia. Então essa é a minha dor hoje como síndica, é arrumar um recurso, né, que seja viável para o condomínio realizar sua obra. E aí, vocês... Paula, assim, o Ceros garante também taxas extras, né? E eu, apesar de trabalhar com empréstimos, financiar projetos, eu costumo orientar que essa seja a última opção, tá? O condomínio, ele tem meios, né? A gente sabe de se preparar, de se planejar. O síndico, ele, quando ele executa um bom plano diretor, ele consegue planejar isso. Agora, a gente sabe que existem as emergências, né? O muro que cai, a caixa d'água que rompe, o vazamento, enfim. Então, as emergências, elas
em tese, né, na teoria, eram para ser fruto do fundo de reserva, né, era para extrair do fundo de reserva esse recurso para usufruir, mas a gente sabe também, você como síndica profissional, que às vezes assume um condomínio que não tem nem nada, fundo de reserva. nem fundo de reserva. Isso é muito comum. Então, assim, só para a gente contextualizar, a gente consegue financiar o seu projeto, né, com taxas, aí vai depender do projeto em si, tá? Da análise de crédito do seu condomínio, claro que a gente vai analisar CNPJ, né? Qual é o histórico financeiro que o seu condomínio tem com o mercado, se ele tem uma garantidora, porque isso pra gente é uma garantia de que é uma segurança a mais que você vai honrar com a parcela. Mas o que eu sempre oriento faça uma taxa extra, se for possível, que o Ceros garante essa taxa extra também, e a gente sabe que quando você coloca, implanta uma taxa extra no seu condomínio, normalmente a inadimplência tende a subir. Exato. Natural, né? Porque é mais Total. uma cota que o morador ele vai assumir. Então, ter a garantidora por trás disso ajuda muito. Mas se o recurso final for o empréstimo, conte com a gente tem taxas muito bacanas também, que vai de acordo com o projeto, valorização de patrimônio. Então, energia solar, demissão de funcionários para contratação de portaria remota. Ou terceirizar também, né, ou Sara? terceirizar, enfim, isso tudo está ligado à valorização. Então, quando a gente objetiva isso, a gente consegue proporcionar taxas mais em conta. Agora, tudo tem a ver com taxa Selic, taxa de juros. Então, não adianta a gente definir aqui uma taxa padrão. Vai muito do perfil do seu condomínio, e da realidade do mercado no momento que você for cotar isso. Ótimo. Top demais essa explicação, né? E até assim, só para trazer algo aqui que eu quero destacar, você vê a diferença de fornecedores e fornecedores do mercado do nosso ecossistema. O que a Sara falou aí, ela disse, eu até vendo empréstimo, mas eu não indico. É melhor você fazer uma taxa extra aí. É a diferença da venda para a consultoria, para o cuidado com o cliente. E assim, quem me conhece sabe, né? Eu tive uma passagem pelo Ceros já trabalhei no Ceros. E é um valor que o Ceros ele aperta muito em cada colaborador. Cuide do seu cliente, cuidar do cliente, valorizar o cliente. Eu acredito que essa fala dela traz muito isso, do carinho que ela vai ter com um possível cliente que seria você, no caso, né, que tocou fogo no parque. Ela falou, empréstimo não é tão indicado, só o último caso. Achei bacana isso, viu, Sara? Obrigada. Parabéns. Mas, Walter, olha uma coisa interessante que aconteceu comigo em 2001. Até então eu não acreditava que isso funcionava. Não acreditava. Eu sou síndico desde 2019. Mas, Sara, assim, eu sempre fui de cobrar o inadimplente. E não é porque eu tinha uma taxa de inadimplência que passava de 10%. Desculpa te interromper, mas dever para um síndico desse tamanho aí, meu irmão, eu não deveria não, eu pagaria Não, mas mesmo. olha, e aí eu também esperava que isso acontecesse na prática, só que foi diferente. Porque imagina o seguinte, você tem uma baixa inadimplência, e aí você fala, eu não estou precisando disso agora. Só que em 2001, quando a pandemia estava começando a diminuir toda 2021, né? 2021, desculpa, estava diminuindo tudo aquilo que estava acontecendo, eu fui cobrar um morador. E aí eu já estava mandando algumas mensagens para ele. E esse morador chegou no momento que ele pegou e me mandou uma mensagem falando, olha, eu sei que eu estou devendo, se eu tivesse condições financeiras eu já teria ajustado a minha dívida, só que não é a sua cobrança que vai me fazer pagar. Você não vai fazer essa mágica comigo. Agora, eu também não quero continuar recebendo as suas cobranças, porque eu sei onde você mora. Então, a partir daquele momento eu falei, cara, chega. Porque a gente assume um compromisso que está lá, muito sério, lá no Código Civil. Cobrar, né? É dever, não dá pra se expor, é dever do síndico controlar a inadimplência. Sim. O que muitos síndicos no Brasil até confundem isso é que, não, mas é o síndico que tem que cobrar? Não, o síndico tem que controlar a inadimplência. Boa, muito Agora, boa. o tipo de ferramenta que ele vai utilizar, se é ele pessoalmente, se é uma garantidora, isso é o que menos importa, porque o resultado final é o que interessa. É isso aí. E a partir desse momento falei, cara, não ganho o suficiente para arriscar a minha saúde e minha integridade, apesar do meu tamanho, mas que eu não quero cobrar mais. Mas traz também, é como se fosse uma blindagem, um produto como esse para o mercado, evita esse embate do síndico. Porque o síndico não precisa ser ameaçado. Tira a pessoalidade. Exato. Né? Tira a pessoalidade. Imagina, você está próximo de uma assembleia, que você vai tentar uma reeleição, e um condomínio de 100 unidades, que você tem 7 moradores te devendo, numa assembleia, num condomínio desse, talvez vão aparecer 15, 20 moradores. Mas se você for cobrar os 7, com certeza esses 7 eles vão querer ir na Assembleia para não deixar você ser reeleito. Então, é uma questão que envolve muito a pessoalidade. Não é só cobrar, né, Fábio? É a gente estipular uma régua de cobrança, é seguir um padrão. E o síndico, ele
muitas vezes ele não tem expertise disso, né? Então, contratar uma empresa que já faz isso diariamente, que já sabe quais são as melhores técnicas, que sabe o jeito de Já está cobrar. padronizado, né? Isso, Total. então a gente sabe que o morador Não tem nenhuma muito... exposição da cobrança, né? Já está Exatamente. padronizado. E ele O não morador, deve... ele E a tenta forma correta de enrolar, ele cobrar, tenta né? Alguém enrolar que o tá síndico, devendo. ele tenta Exato. enrolar o síndico, olha, mas eu estou passando por uma situação. Isso. Empresa Mas eu você tô não tem, desempregado, né? mas eu tô isso. Então, e muitas vezes E um pode monte ser de mesmo. fotinha nova no Instagram, viajando. Paris, em Londres, O carro Restaurante. Vai cobrar o síndico com a bolsa da Louis Vuitton. É. sapato da mas- Schutz, Mas é legal Eu tô vocês sem falarem. dinheiro, passa essa bolsa aí. tá pago. Mas é legal vocês falarem isso, porque tira esse trabalho do síndico e a relação de cobrança, ela fica... É aquilo que o Walter falou, não tem pessoalidade. Sim. Eu vou cobrar seguindo aquele processo, dentro de 90 dias, que é aquela cobrança administrativa, em tese uma cobrança mais branda, então a gente sempre pergunta qual é a data que o senhor já pagou, então apresente comprovante, qual é a data que o senhor consegue pagar, e é importante falar que o condomínio transfere o direito de cobrança, então eu cobro seguindo a convenção do condomínio. Exato. Então eu vou cobrar os juros, as multas que estão na Constituição, eu não vou Correção cobrar monetária. juros abusivos, eu não vou cobrar nada além disso. né? Apesar que, voltando a falar dos fornecedores, alguns fornecedores, né, sobem É. maldosamente a régua de cobrança, né? E, infelizmente, a gente sabe que tem fornecedor para tudo, né, É. Walter? Tem fornecedores bons e, infelizmente, tem fornecedores ruins. E a gente não pode tirar os ruins como a regra, né? Sim. Então, existem experiências ruins, existem, mas procure, busque saber a procedência, peça orientação, peça referência Total. do condomínio, converse com os síndicos que já contrataram o serviço, converse com os moradores daquele condomínio, porque Capaz isso na hora. gera essa tranquilidade Sim. de que você vai contratar e que não vai voltar para o síndico, porque não é porque ele contratou a garantidora que quando o morador for reclamar, ele vai reclamar para o síndico. Sim. Ei, estão me cobrando aqui demais, estão cobrando juros abusivos, eu não aceito mais receber ligação dessa empresa que me cobra toda hora. Então, o síndico acaba recebendo essa rebordose, por mais que tenha uma garantidora ali, né? Não, e vale lembrar também que uma cobrança mal executada, isso Gera- vira nossa, vira uma transtorno ação. horrível, Não, e né? pode virar uma ação Sim. contra o condomínio. Isso aí. Total. Trazer mais Porque prejuízo ainda. do que a Exatamente. inadimplência. Uma exposição, talvez ele cobrou aquilo que seria indevido, talvez a exposição do nome, a publicidade. Então, ou seja, é aquilo que a gente fala de que hoje existem soluções inteligentes no mercado e que o síndico ele tem que se atentar mais para ser um administrador, estrategista, do Boa. que ser um executor. Eu Boa. vejo muito síndico brigando com a vaga do zelador nos condomínios, que ele quer executar Ai, tudo. Deus é mais. Cara, deixa o zelador trabalhar, Verdade, contrata é. empresas para resolver problemas que a gente sabe que Delegar, tem que saber Exatamente. delegar, né? Saber delegar. Saber Isso daí, delegar é Paulo. importante. Inclusive, era a próxima pauta que eu anotei. Acho que vale ressaltar que o síndico, ele quando entrega essa responsabilidade de cobrança, tira a pessoalidade. Acredito que essa parte de cobrança, que é uma demanda alta, a depender do condomínio, ela some, e aí o síndico, aí eu vou passar a bola para tu. Aí o síndico, ele foca na gestão estrutural, e aí de repente às vezes tem um técnico, um engenheiro ali que acompanha, né? E principal, que aí é a tua área, gestão de pessoas, né? Show. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Fábio, e aí depois a gente já passa a bola para Paula também participar sobre esse viés desse teu ponto de vista de síndico aqui capixaba, né? Querendo ou não, ele é síndico, é um estado, você é outro, são perspectivas diferentes, são culturas diferentes, pessoas diferentes, né? Modos de viver diferentes. Então, na tua opinião, o quão ajuda, o quão impacta uma garantidora, né? O quão impacta positivamente uma garantidora quando a gente pensa que o síndico vai deixar essa demanda de cobrança e pessoalidade de lado e vai focar só na gestão estrutural e de pessoas. Assim, vamos lá, a gente tem falado muito de qual que é o propósito do síndico quando ele assume essa missão. E tem muitos síndicos por aí que falam, foi uma oportunidade, me tornei síndico. E a gente tá falando, não, querido, isso aqui é a profissão do futuro. A gente vê profissionais pelo Brasil tirando aí honorários acima de 15, 20 mil reais, enquanto tem muita gente reclamando que não tem boas oportunidades. Só que Boa. a pessoa precisa entender que quando ela assume uma função de síndico, ela tem que ter essas características de realmente fazer uma gestão estratégica e ainda contratando boas empresas, porque um síndico sozinho ele não vai longe. Ele ganha fôlego, mas rapidamente ele vai ser consumido ali por várias tarefas do dia a dia e que aquilo lá vai fazer com que ele perca foco em alguma parte da sua gestão. E se o foco que ele perder for na gestão de pessoas, por mais que ele seja um ótimo, excelente profissional tecnicamente falando, na reeleição
ele acaba tomando pau porque ali ele não vai ser reeleito. As pessoas não vão dar para ele um voto de confiança. Por quê? Ele não respondeu o WhatsApp, mas não respondeu por quê? Porque ele estava super atarefado. Ou ele realmente fez uma cobrança indevida falando na parte da inadimplência. Ele criou um inimigo. Então, ou seja, se ele consegue fazer uma gestão através de bons prestadores de serviço, contratando boas empresas, e aí ele consegue realmente dar foco naquilo que hoje impacta mais o condomínio, que é a gestão de pessoas, a gente vê que ele tem a possibilidade dele crescer. E crescer conseguindo novos condomínios e não só novos contratos, mas melhores honorários. Todo mundo quer contratar um bom profissional que ele tem case de sucesso. Agora, tem síndico que está há 3, 4 anos no mesmo condomínio, não criou um case de sucesso porque ele é centralizador. E aí ele tem um monte de gente que ele cobrou que virou inimigo, ele tem um monte de tarefa para fazer que não é responsabilidade dele. Então a gente tenta falar, tem oportunidade? Tem, mas contrate uma boa empresa, uma garantidora traz uma tranquilidade para o síndico, e isso permite com que ele consiga crescer e consiga executar aquilo que ele prometeu na Assembleia que ele foi eleito. Porque sem dinheiro ele não faz nada. E eu vou puxar essa fala de Fábio, porque assim, não é tão diferente, né? E aí eu vou puxar esse gancho e vou dizer, e como que o síndico, ele vai ter essa competência? Se capacitando. Então, se ele tem a capacitação, se ele sabe como fazer, se ele sabe como delegar, se ele tem estratégias para isso e sabe fiscalizar toda essa roda girando, então ele tem tempo para dar atenção para os clientes internos, que são os funcionários, os seus condôminos. Então ele está aparecendo, ele está propondo novas ações, ele está com a cara ali no condomínio, que é o que o condomínio quer ver, não interessa, né? O condomínio pode estar rodando bonitinho, mas se ele não vê o síndico, o síndico nunca vi, não está por aqui. Então, assim, se ele tem essa capacidade de delegar, se ele tem essa segurança, ele vai ter isso com a capacitação. O que fazer, como ser um síndico, né? Que eu possa delegar e eu possa crescer minha carteira de clientes, no caso, né? Então, E o Paulo, é legal isso, porque é diferente falar delegar e você falar delargar. Delargar. Porque tem um síndico que ele quer delargar. Não, mas eu já passei fulano de tal porque eu contratei empresa. Não, o fato não é minha. Exatamente. O fato Delegar, de você ter uma cobrar, empresa de garantidora. Como que eu vou fiscalizar um processo que eu não conheço? Isso. Ou que nem existe. Então, sabe? Então é isso, é capacitação, né? E atualização, né? E buscar se atualizar. Total. Porque, claro que vir num evento como esse que a gente está aqui, que é o terceiro aqui no Espírito Santo, com toda certeza você vai ouvir profissionais de todo o Brasil que trazem as experiências desses locais para cá, e você para e pensa, poxa, isso já funciona lá? Por que não funciona aqui? Será que eu não consigo implantar aqui? Então acho que a capacitação e a atualização, a humildade acima de tudo, para poder reconhecer que você não sabe de tudo. O síndico, ele não pode querer saber de tudo no condomínio, porque todo dia o condomínio é muito dinâmico, né? Todo dia tá outro mudando. dia eu ouvi um especialista falando sobre a delegar, né? Abrir mão do poder, né? O síndico tem o poder na mão, ele está com a caneta na mão. Boa. Então, assim, como vou delegar? Primeiro você tem que abrir mão do poder. É você que manda, é você que assina? Mas você também pode delegar e acompanhar aquele processo. E assim você consegue acompanhar todos. Né? Então, e eu não vou muito longe não, tá? Primeiro, né, já fazendo uma propaganda, o podcast Condomínios Brasil, ele nasceu para combater a desinformação. Isso significa que a gente traz informação refinada de especialistas. Quantos anos de mercado, Sara? 14 anos. Apenas 14 anos de mercado. Então, a gente traz esse especialista desse quilate para facilitar uma informação que muitas vezes o pessoal pensa que vem algo complicado, e não, é simples, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar isso de pontos, onde eu ia chegar, pontos de ancoragem de aprendizado do mercado. Tá? Tem um podcast Condomínios Brasil, mas Walter, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Tá bom, Fábio Quintanilha, quantos seguidores? 23 mil. Pronto, 23 mil. Várias pessoas conhecem. Pois olha lá, um dia desse ele lançou agora um Reels que eu achei fantástico. Um Reels do cara, porra, Fábio vem lá, tá vindo ali do final da garagem e vem falar de carro elétrico. Um Reels simples, um Reels rápido, e um Reels que eu que não entendia PN de carro elétrico conseguia ali pelo menos dar um primeiro passo, entender algo. Então, assim, não falta ponto de ancoragem de aprendizado no nosso mercado. Isso aí. É querer ou não querer. Querer buscar. Né? Não sei se vocês concordam. Com toda certeza. Não, e é legal, assim, esse evento que está acontecendo aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória,
ele realmente reflete muito da transformação que esse mercado já vem sofrendo, principalmente depois da pandemia. Total. Eventos de qualidade, eventos com conteúdo que agregam, eventos com profissionais que detêm conhecimento e que estão dispostos a compartilhar. E a gente olha soluções como essa de garantidoras que realmente vem para facilitar a vida do síndico, para que ele possa ter fôlego para crescer na sindicatura. E uma coisa que eu vejo muito, Sara, assim pelo Brasil, são síndicos que eram moradores. Sim. E de repente falaram, olha, eu estou abrindo mão da minha profissão, da empresa onde eu trabalho há anos, porque eu estou ressignificando a minha carreira e agora estou vendo na sindicatura uma oportunidade de crescimento profissional. A pessoa tem habilidade na comunicação, habilidade na gestão e a pessoa está vendo que existem empresas que ajudam ela a fazer uma ótima gestão. Então, ou seja, está no lugar certo, nos bons eventos, assistindo os bons conteúdos, consumindo as boas informações, já ajuda qualquer síndico hoje a sair da zona de conforto. Até a Sara comentou isso. A pessoa tem medo de experimentar aquilo que não conhece. Se torna parte. Você não experimentou, mas já existe no mercado, então vá consultar quem já usa para saber qual que é a opinião. E aí comece a utilizar isso. Não tem desculpa para um síndico hoje permanecer como ele está, se ele não consegue alcançar o sucesso profissional. E sai com ânimo, né, desse evento. Nossa, eu vou implantar isso, eu vi que isso é possível. Então, assim, cria insights, né? Então, o síndico sai daqui já planejando, já mais animado, porque não é fácil, gente. A gente que lida com síndicos todo dia. E eu costumo falar que quem é prestador de serviço também é psicólogo de síndico. Total. Porque a gente escuta as dores e que bom que elas existem, entre aspas, no sentido bom da coisa, porque é para isso que a gente está aqui no mercado, para resolver esses problemas, né? Mas esses insights e tudo isso que a gente aprende faz com que o síndico volte para o condomínio com ânimo para enfrentar aquele morador que é complicado, que é mais trabalhoso, sabendo que a gente não está sabe sozinho, que tem, né, Paula? Que ele sabendo que não está sozinho. Total. E assim, querendo ou não, para quem não conhece, Paula também que está conhecendo agora, a garantidora nada mais é do que uma antecipadora de recebíveis. Né? Então assim, o condomínio ele faz uma cessão de crédito ali para a empresa garante aquele crédito e tem o direito de cobrar. Né? Então assim, é algo altamente já consolidado no nosso país. Tá? As indústrias já fazem isso há muito tempo. Né? Agora estão nos condomínios com algumas empresas que de fato são empresas sérias. Né? E eu acredito que isso aí eleva o nível de profissionalização do nosso mercado e o que faz também elevar o nível do nosso budget na hora de cobrar ali o nosso serviço. Você vai querer pagar R$3.000, R$5.000 numa síndica como a Paula, que estuda, que se capacita, que se recicla, ou você prefere pagar R$2.500 no condomínio, num síndico que nunca foi síndico, num síndico aventureiro. Que tá ali, né, um aventureiro, né? Então assim, é preço e valor. Acredito que tem muito disso da régua de profissionalização, né? Eu queria só jogar uma polêmica pra cima, que vai gerar um corte top, tá? Sara, aí tu responde olhando pra qualquer câmera ali, tá? Eita, Sara Castro. Lá vem ele. Sara, fala pra todo mundo aí. Garantia de receita é agiotagem? De jeito nenhum, garantia de receita. Pelo amor de Mas Deus. Mas quantas vezes tu ouviu essa pergunta? Direto em assembleia. Ei, vocês são agiotas, vocês vão cobrar juros aqui abusivos, vocês vão mandar me matar? Não, gente. Pelo contrário. Viu? Eles são até bonzinhos, viu? Olha, o Ceros é uma securitizadora de crédito. O que é a securitização de crédito? É a antecipação de recebíveis a partir de créditos gerados. Então, eu gero o boleto, então eu emito o boleto, eu vou realizar toda a operação de geração de crédito para aquele condomínio. Naturalmente, ele vai me transferir o direito de cobrança para que eu consiga recuperar aquele crédito que eu já aportei, eu já antecipei. Então, é uma conta muito simples, que na prática funciona dessa forma e, naturalmente, eu preciso cobrar esses inadimplentes porque eu já garanti a receita integral do condomínio. E a cobrança, ela não se limita à cobrança administrativa, não. Ela vai também para a cobrança judicial. E aí onde está a grande sacada, Walter, porque a gente sabe que a nossa justiça é lenta. E os síndicos, os caixas dos condomínios não conseguem esperar essa lentidão da justiça, apesar da justiça já ter evoluído muito na parte de cobrança condominial. Mas ainda tem muitas questões ali na prática que acabam tardando aquele recebimento. Muitas vezes, mesmo que ele venha, vai vir parcelado através de acordos, tem que pagar o advogado. Então, e claro que os advogados são muito importantes nesse processo,
A assessoria deles continuará existindo nos condomínios e isso jamais vai deixar de existir. Muito importante. Muito importante. Mas o que vai facilitar para o síndico é que ele não vai esperar esse processo. E é importante falar que o condômino inadimplente, ele corre o risco de perder o imóvel, sim. Importantíssimo. Claro que até chegar a essa instância, a gente tem umas outras etapas a cumprir, como muitas vezes realizar acordos, ou penhorar, bloquear bens, ver o que ele possui. É interesse da empresa negociar, né? Total interesse da empresa negociar e o mais rápido possível, porque eu já garanti para o condomínio e no mês que vem eu tenho que garantir de novo e isso vira uma bola de neve se não for tratado de forma administrativa, mas também de forma humanizada, Walter, e personalizada. Eu sei que naquele condomínio eu tenho muito idoso que não é adepto a aplicativo, que não consegue negociar, então a gente disponibiliza uma cobrança e uma negociação presencial. O Ceros já está em 12 estados em todo o Brasil, né? Então, em cada estado que eu estou, eu personalizo aquela cobrança, eu contrato escritórios locais para atender e para cobrar. Isso vai facilitar com que o jurídico ali, a empresa de cobrança, conheça o condomínio, sabe quais são as questões que envolvem aquela inadimplência, porque, acredite, muitas vezes o condomínio diz, eu não vou pagar o condomínio porque eu não gosto do síndico. E aí o que é garantidor? Parece piada, mas não é. E o Kiko? Mas acontece, a gente entra com um trabalho consultivo. Parece mentira, né? Mas acontece. Deixa eu te orientar. Você já buscou a administradora do seu condomínio? Você já buscou a prestação de contas? Então, assim, essa é a realidade. E quando você tem uma garantidora, você não precisa passar por isso. Perfeito. Gente, a produção está informando que está acabando, né? Por causa do horário. São 7 e tantas aí, o pessoal vai palestrar. Nosso painel. Só a última aqui, que eu anotei bem aqui. Sara, quando eu contrato um serviço financeiro, eu tenho que me preocupar com o lastro da empresa, tá? Só para fechar aqui, eu entendo que um serviço financeiro, ele precisa ter um suporte, uma avaliação, um acompanhamento ou da CVM ou do Bacen. Vocês estão associados a algum? Acontece algum tipo de... Por favor, explica pro pessoal. O Grupo Ceros é regulamentado pela CVM. Para quem não conhece, né, a CVM é a Comissão de Valores Imobiliário. Então, através da CVM, a gente sofre uma fiscalização de que está tudo dentro da regulamentação e do registro do Banco Central. Então, isso é muito importante falar, porque toda operação financeira que acontece no Ceros, ela é fiscalizada, está dentro da consultoria para que siga as normas da CVM. E o Ceros atua com um fundo de investimento próprio, o fundo esse que hoje tem um PL em torno de 20 milhões, né? Então eu tenho 20 milhões ali de capital de giro para conseguir aportar nos meus condomínios. Claro que eu já aporto hoje quase 60 milhões mês, isso ao ano reflete em quase 700 milhões. E dentro do número que a gente já mencionou aqui, que eu já garanti quase 1,3 bilhões de taxa de condomínio. Então você tem a certeza de que você está depositando no Ceros o seu dinheiro e que o Ceros não vai deixar você na mão ali no dia que for para repassar o dinheiro, não vai repassar de 3, de 4 vezes, independente do período. Ou metade, não vai existir isso. É um dia após o vencimento do seu condomínio, se esse for um dia útil. Maravilha. Sara, Paula, Fábio, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Estão liberados para a palestra. Obrigada, tchau, pessoal. Valeu.